Olá, seres maravilhosos desse planeta único, entre tantos outros espalhados por esse universo, tá começando mais um episódio do nosso quadro sobre ficção científica, dobra espacial, aqui do podcast Missões do Planeta. Meu nome é Julia Brasilin e dessa vez vamos com uma lista muito difícil de top 10 planetas da ficção científica. Aqui no podcast a gente já teve outros top 10, né, vamos dizer assim, bem legais, como o top 5 lugares do Sistema Solar e o top 10 filmes sobre o fim do mundo, e eu percebi que a galera gosta bastante, então eu vou deixar o link desses episódios anteriores aí na descrição, belezinha? E aí, será que o seu planeta favorito tá aqui entre os 10 escolhidos? Então bora descobrir tudo isso e muito mais, hein? Fazer um top 10 de planetas da ficção científica foi uma tarefa dificílima, porque tem muita coisa que eu ainda não li ou assisti e que com certeza vão ficar de fora. Então eu já peço desculpas e eu te convido a deixar aí o seu top 10 nos comentários, caso você, esteja usando o Spotify. Eu também evitei trazer aqui muitos mundos fantásticos ou mágicos, como, sei lá, a Terra-média, Oz, Nárnia, porque de certa forma se passam na Terra. E eu decidi escolher os 10 planetas não pela fama deles, mas por alguns critérios como curiosidade científica, o quão exótico esse planeta é, planetas fictícios que eu conheço, porque não adianta nada trazer algum planeta que eu não conheço, e apego emocional, caso eu tiver. Então chega de enrolação e bora pro top 10. Em 10º lugar, Clendato, Tropas Estelares. Tropas Estelares, tanto o livro do Robert A. Heinlein quanto ao filme do Paul Verhoeven, para mim é uma das obras mais incríveis de ficção científica e eu já declarei meu amor por eles no episódio inteirinho dedicado a Tropas Estelares que você pode ouvir se ainda não ouviu depois desse episódio aqui. Tropas Estelares é uma história que aborda um mundo onde a Terra se uniu contra os chamados insetos, que são aracnídeos do planeta Clendato, e promove literalmente um massacre contra esses seres em nome da proteção da humanidade. A visão de Heinlein era uma crítica ácida ao fascismo e como isso acaba perpetuando ideias venenosas até ser tarde demais quando a gente percebe. A animalização do outro, do inimigo, como se todos se encaixassem nesse ideal, pode acabar resultando em genocídios e limpezas étnicas que mancham nossa história e você sabe que no fim, a história não cobra. Já no filme, essa crítica saiu do campo ácido e foi pro humor escrachado mesmo. O objetivo do Paul Verhoeven no filme de 98 era tomar essas ideias motivos de chacota, de vergonha mesmo. No episódio especial sobre Tropas Estelares aqui, na Missões do Planeta, eu explorei melhor essa comparação entre livro e filme, bem como cito materiais que comparam as versões e pegam opiniões dos próprios autores. Em Clendato, o planeta desses aracnídeos e inóspito para os humanos, é um lugar que abriga as mais diversas colônias subterrâneas. Orbitando Clendato, existe um cinturão de asteroides criado devido à influência gravitacional das estrelas. O problema é que os aracnídeos utilizam esses meteoros para atacar a Terra. E só uma observação. Eu não me lembro muito bem, mas se não me engano esse planeta está em outro sistema solar que não o nosso. Inclusive esse sistema é um sistema estelar duplo, favorece o ambiente hostil, visto que se trata de um planeta rochoso e que se tornou o cenário para as maiores batalhas travadas entre a Federação, que são os exércitos de humano aqui da Terra, e os aracnídeos, que são chamados de insetos pela Federação. Existem outros planetas que são citados também, como o planeta P, mas eu preferi destacar Clendato e trazer aqui para o nosso 10º lugar. Em 9º lugar, Ego, o planeta vivo, de Guardiões da Galáxia. Ego é um ser celestial de milhões de anos de existência e que durante todo esse tempo reuniu força, inteligência, manipula moléculas e energia, criando meio que um campo gravitacional tão grande em sua volta ao ponto dele construir ou ser o seu próprio planeta. E Ego não orbita nada maior que ele, e ele escolhe onde quer estar. Ele também já teve seus momentos em forma humana, onde ele se apaixonou, saiu se apaixonando por a Meredith Quill na Terra. Ele passou um tempo aqui na Terra. E a Meredith Quill é a mãe do Peter Quill, líder do Guardiões da Galáxia. Nos quadrinhos do Michael Bendis, pelo menos é assim também, tá? Mas eu fui pesquisar pra saber mais sobre o Ego, e eu descobri que as aparições dele, na Terra 616, aconteceram várias vezes, principalmente ali em quadrinhos do Thor. Mas, pelo menos os quadrinhos que eu li, do Brian Michael Bendis,
do Guardiões da Galáxia. É a mesma coisa, né? Tipo, ele é o pai do Quill, Peter Quill, foi quando ele conheceu a Meredith aqui na Terra. E geralmente as representações visuais do Ego nos quadrinhos são bem monstruosas, assim, não assustadoras, mas eu quero dizer, são bem grotescas, né? Imagina um planeta com rosto. Mas a do filme eu achei bem decepcionante, principalmente porque passou boa parte do filme, né? O do Ego na versão humanoide. E ainda por cima dentro do planeta. Eu achei meio zoado, mas é questão de gosto. Aí, como se não bastasse essa minha decepção com esse planeta odioso e o fim de Guardiões da Galáxia 2, tem ainda por cima no jogo Marvel Snap um local em que o Ego joga no lugar dos 2 jogadores. Contudo, entretanto, o visual e as animações do Ego no Marvel Snap são muito, muito legais. Tipo, tá tudo ali. O rosto humanoide preso, né, naquele planeta enorme meio roxo, os olhos se movendo em direção das cartas, tipo, você vai movimentar uma carta para um local e aí o rosto, quer dizer, você não vai movimentar a carta, na verdade, ele movimenta pra você. Isso que é mais, é muito legal e ao mesmo tempo bizarro, emana em maldade, mas não ao ponto de eu amar, então por isso ganhou aqui o 9º lugar, pela bizarrice e por eu achar surpreendente e ao mesmo tempo odioso. Em 8º lugar, Cybertron, Transformers. Fala Cybertron que eu já lembro de Transformers e qualquer música do Linkin Park junto. Somado à adaptação de uma animação que passava lá na TV Globinho e, né, de ter Linkin Park de trilha sonora, uma banda que fez parte da minha passagem de criança para pré-adolescente, forma um amontoado de boas memórias. Então sim, tem muita nostalgia envolvida e Cybertron, planeta de onde vieram os Autobots e os Decepticons, tinha que vir para essa lista. E como Transformers eu assisto pela plot, que é qual que é a plot? A plot é ver carro se transformando em robô, é carro ver se transformando em robô que depois se transforma em aparelho doméstico, ou que o robô se transforma em batedeira, ou que um celular se transforma em robô, e isso tudo durante brigas de robôs gigantes, criando um final muito emocionante, com trilha sonora maneira. Então eu confesso que depois de sei lá quantos filmes, eu nunca prestei atenção de fato o que é Cybertron, muito menos a origem e a treta entre os Autobots e os Decepticons. Eu sei que eles se odeiam e que aí os Autobots têm que proteger a Terra e tem um cubo no meio. Me dá o cubo! E tem alguma coisa assim. Então por isso eu fui atrás, né, usando bom e velho Google. Com licença aqui, eu vou pedir licença para ler aqui o que eu descobri sobre esse planeta. Segundo o fandom Wiki Transformers, e se tem fandom no nome acho que não vai mentir, né? Abre aspas. Cybertron é o planeta natal dos Transformers e é quase sempre um mundo tecnológico e metálico brilhante. Um planeta de imponentes cidades futuristas sem fim e vastas planícies metálicas. Montanha de metal em espiral e abismos sem fundo, iluminados por neon. Lutar pelo controle de Cybertron e seus recursos é frequentemente a modificação ou origem das guerras épicas dos Transformers, fecha aspas. Eu não entendi muito bem, mas é isso, gente. Guerra é essa que eles trouxeram pra Terra, né? Como já foi mostrado em 9.000 vezes nos filmes, animações, etc. Ou seja, eu prefiro a plot da briga, né? De robô gigante. E eu espero não estar ofendendo nenhum fã de Transformers, né? E é isso. Cybertron fica aqui em 8º lugar por ser um planeta muito peculiar, que sempre me chamou atenção, eu nunca quis nem tentar achar uma lógica, só aceitei e, inclusive, Linkin Park voltou. Em 7º lugar, Jedi Prime, Duna. Parte do universo de Duna, série de livros de ficção científica escritos por Frank Herbert, já foi 2 vezes tema aqui no podcast. Na primeira vez, eu li e comentei sobre a primeira edição da adaptação em quadrinhos, que foi lançada aqui no Brasil pela editora Intrínseca. E a segunda parte foi falando, ou melhor, o segundo episódio foi falando da parte 1 da nova adaptação para os cinemas, comandada pelo diretor Denis Villeneuve, lá em 2021. Em ambos os episódios eu enfatizei bastante Caladan e Arrax, por serem planetas mais citados no começo da história, e porque ambos possuem um contraste bem visível, sendo Caladan um planeta similar à nossa Terra, ou Velha Terra, que é aquática, com muitas árvores e oceanos, e Arrax, um lugar desértico onde a água é praticamente escassa, lar do povo Fremen, e cheio de vermes gigantes, tipo, gigantes mesmo, que dominam ali o subterrâneo. Em Caladan, há a Casa dos Atreides,
Atreides, família que, por ordem do imperador, é enviada para Arrakis, local que coleta especiarias das areias de dunas. E é aquele papo, quem detém as especiarias detém o universo. Visto que essas especiarias, elas servem meio que, sei lá, de combustível para viagem interdimensional, e dá para prever o futuro, mas aí você tem que ser uma Bene Gesserit, tem uns negócios assim de bruxa messiânica lá. É droga. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. E falando em Messias, é destino do Paul Atreides ser o salvador do povo de Arrakis, que vive sob ameaças do Império que coloca os Fremen, povo nativo lá de Arrakis, para trabalhar sobre condições desumanas e ainda por cima, risco de vida devido aos vermes gigantes. E depois do golpe, porque vai ter um golpe, os Fremen vivem sob constantes ameaças dos Harkonnens, outra galera que pertence a outro planeta e essa galera é do mal. E me desculpe, fãs de Duna, eu tô tentando resumir muito a história, 1% da história pelo menos, o mais breve possível. A casa Harkonnen pertence ao planeta Jedi Prime, que é o nosso 7º lugar. Me chamou muito a atenção estética desse mundo pelos olhos do Villeneuve em Duna parte 2, já que na parte 1, né, eu não tenho a memória muito fresca, mas eu lembro que não foi muito notável. A única coisa que apareceu ali de Jedi Prime ali foi aquela cena do exército de noite, num som de guerra arrepiante, e naquelas cenas internas dentro do complexo, na casa do barão ali, que é bem escura e tal. E a cena que o barão tá saindo uma lama preta, que ele tava tomando banho, tipo, por esse petróleo. Mas na parte 2, o diretor foi mais ousado e trouxe a visão de dia do que seria esse planeta Jedi Prime. E eu espero que você falou o nome desse planeta certo. O que deve ter chamado a atenção de todo mundo que assistiu, porque aquela cena é muito legal. É tipo uma luta de dia, tipo luta de gladiadores, que na verdade não é gladiador, mas é o sobrinho do barão, que é aniversário do sobrinho do barão, ele tá lutando contra uns caras, que um deles são os caras capturados no golpe do primeiro filme, né, da casa Atreides. Mas eu tô tentando dar esse contexto aqui, porque eu não li os livros, tá? Eu só tenho os filmes de base. Eu achei legal buscar saber mais detalhes que descrevem esse planeta antes de partir para o que é possível ver e meio que subentender através do olhar do diretor. Segundo a matéria Jedi Prime Explain, que saiu lá na Game Ranch, o lar dos Harkonnen meio que não tem lá muito destaque no sentido de como eles conquistaram esse planeta através ali nos livros, né? A representação disso nos livros. Então eu deixo aí para os fãs da série me corrigirem qualquer coisa. Mas nos livros, aparentemente, não abordam muito seu passado político ou ecológico, como a gente tem com Arrakis e Caladan. Mas parece que era um lugar abundante, com uma natureza vegetativa, florestas, mas quando os Harkonnen botaram o pé, acabaram com tudo. E aí começaram a expansão industrial feroz, já que os Harkonnen visam sempre a maximização do lucro, e por isso, Jedi Prime é um lugar cheio de fábrica, muito industrial, coberto por cidades maciças e minas. Inclusive, nessa onda entram, além das atividades industriais, as atividades militares com mão de obra gratuita, também conhecido como escravidão, de todas as pessoas do planeta. Eles também possuem uma cultura de combate, então eles estão sempre prontos para o ataque, e uma descrição do planeta que eu gostei muito nessa matéria é que o autor Joshua Christian McCoy diz que, abre aspas, esta indústria interminável gradualmente alterou a maior parte do planeta Jedi Prime em um terreno baldio artificial, fecha aspas. Agora, voltando para o filme Duna Parte 2, as cenas na arena de gladiação que se passam nesse planeta estão todas em preto e branco e são lindas. Assustador também, mas lindas em como o preto e branco e o metálico conseguem se sobressair e sem um pingo de cor da vida esse lugar. Segundo a matéria, o diretor fez isso de propósito utilizando câmeras em infravermelho, já que para o filme esse planeta orbita um sol negro ao invés de 36 Obishwish B, que eu acho que é o nome da estrela anã laranja, que faz parte do sistema triplo que está lá nos livros de Duna. A explicação é que essa estrela de chamas dark cria um ambiente monocromático ao ar livre durante o dia, o que explicaria o tom de pele pálido do povo e suas características meio medonhas. Então, pontos aí pro Villeneuve, porque essa ideia ficou muito boa. É por causa dessas curiosidades e uma bela cena que eu trago Jedi Prime em 7º lugar. Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme. Pausa rapidão para avisar que tá rolando uma premiação chamada Maiores Podcasts do Brasil. A MPB tá rolando e o podcast Missões do Planeta tá concorrendo na categoria Ciência. O voto é aberto ao público, então você pode ajudar Missões do Planeta a ganhar. É só acessar o site www.premiompb.com.br, se cadastrar, ir na categoria Ciência, escolher Missões do Planeta e votar. Ah, e sabe o que é mais legal? Dá pra votar uma vez por dia. Todo o dia. Você vota. Todo o dia. Então bora votar e ajudar o podcast a chegar lá. É claro.
É só acessar então www.premiompb.com.br e espalhe pra galera, espalhe pra geral. Em sexto lugar, Nova Terra, Doctor Who. Eu amo Doctor Who e eu amo ainda mais o David Tennant como o 10º Doctor. E uma das coisas que mais me marcaram na infância foi assistir o episódio New Earth, que abre a segunda temporada logo depois da regeneração. Doctor Who é a série de ficção científica mais antiga do mundo, pelo menos até onde eu sei, e com mais de 60 anos de existência. A quantidade de planetas que passaram pela série ou que foram citados junto com descrições precisas ou bizarras por Doctor é quase incontável. E se você é um Whovian como eu, deve estar esperando eu falar de Gallifrey. Peraí. Mas New Earth é, como o nome diz em inglês, né? A nova Terra. E ela tá no futuro. E não é a mesma que o nosso planeta. Acontece que teve um episódio na primeira temporada da nova série de 2005, acho, que tem um episódio lá chamado O Fim do Mundo, em que eles foram até, entre muitas aspas, os últimos dias da Terra, né? Como a gente conhece. Isso porque o nosso planeta iria lentamente chegar cada vez mais perto do Sol. Aí o Doctor, junto com a Companion Rose, saudades, viajaram mais ainda para o futuro, até a tal nova Terra, onde os humanos que sobreviveram ao fim da nossa Terra aqui, né, quando foi engolido pelo Sol, começaram a criar uma nova sociedade. No fim, é outro planeta bem similar com o nosso e lembra muito aquele meme do... Sabe, vocês já viram aquele meme? Parece uma cidade de paraíso que roda por aí? Então é bem isso. E por lá eles reencontraram a Cassandra. A Cassandra é uma pele esticada que só possui pele, olhos e uma boca. Bom, quando eles estão lá, né, o Doctor e a Rose, que é a companion do Doctor, eles descobrem que tem um hospital de rico em que tem freiras com cara de gato, né, é tipo isso mesmo, eu só aceita. E eles descobrem lá que com essas freiras que tem um tipo de doença, um vírus que está se espalhando. Essa doença é o combinado de todas as doenças da galáxia, ou do universo, sei lá. E a galera lá tá tentando descobrir uma cura para isso. E meio que essas freiras estão conseguindo curar o que parecia ser incurável. Eu amo o Doctor Who por causa dessas coisas. Às vezes ele, ou à tarde, levam justamente para algum lugar que tá tendo alguma treta para ser resolvida. Seja no passado, no futuro, ou até em outro universo. Só que nesse rolo todo, o Doctor se separa da Rose e a Escalade Cassandra, aqui só tem pele, passa a mente dela pro corpo da Rose para poder fazer as traquinagens dela. Inclusive, a Cassandra, ela é muito egocêntrica, então ela sente falta de ser, tipo, super linda e maravilhosa e perfeita. Então ela encontra na Rose a possibilidade de transferir a mente e ter um corpo de novo. Inclusive, nessa troca de corpo aí, ela chega até passar o corpo, ou a mente, no caso, pro corpo do Doctor, que começa a dançar e acha que tá dançando samba. Bom, enquanto o Doctor tenta descobrir o que tá causando essa doença, afinal ele se auto-intitula Doctor, não é mesmo? Ele descobre que, na verdade verdadeira, as freiras felinas têm escondido tipo uma colônia, sei lá, tipo meio lá Matrix, com um monte de humanos de cobaia, onde elas inserem doenças para descobrir a cura para eles. Bom, várias coisas aconteceram nesse episódio, que se eu prolongar vou contar spoiler e talvez eu estrague sua experiência tentando ver Doctor Who pela primeira vez. Mas um ponto interessante que eu trago para New Earth é justamente que trata de outro planeta semelhante à Terra, ou seja, um exoplaneta. Em astronomia existem vários tipos de exoplanetas, mas planetas que se assemelham com a Terra ganham o nome de super-Terra. E aí é por causa disso que, além de ser por nostalgia e por ser um episódio muito divertido, e também falar de uma possibilidade, né, de encontrar um planeta parecido com a Terra. Se eu não me engano, eu posso estar muito enganada, mas eles encontram esse planeta em Alpha Centauri. Eu não sei se eu estou confundindo com Pandora de Avatar, mas em resumo, eu achei bem interessante e é por isso que ganha o 6º lugar. Em 5º lugar, Mu, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Eu não faço ideia o motivo do filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas ter ficado por tanto tempo na minha watchlist esperando mais minha atenção. Eu gostei demais da história, super recomendo se você ainda não assistiu. Inclusive, eu tava preparando o episódio do Dobra Espacial só pra falar desse filme. Mas eu vou me antecipar, como eu gosto de fazer, né, pra falar de Mu, um dos planetas citados na história e que é lindo. O filme já abre mostrando a beleza desse planeta que é lar dos Sparrows, uma espécie humanoide nativa que cuida do planeta Mu e pertence quase ali intrinsecamente com o ecossistema do lugar. É um povo pacífico que usam os bichinhos chamados conversores, acho, para transformar as coisas em pérolas. Juro, eu não lembro
o que os Pearls dão pra esses bichinhos comerem e soltarem pérolas. O ponto é que se passa ali uns 20 minutos do início do filme, acho que só mostrando pra gente o quão belo, rico e fascinante é Mu e seu povo. É tão lindo que por mim eu ficaria só assistindo sobre a vida deles. E aí que o filme surpreende, porque mesmo esperando que essa vida pacífica seria perturbada de alguma forma, a gente sente por eles, né? Quando uma batalha espacial começa a ocorrer na atmosfera de Mu. Batalha essa com humanos. Aí uma nave cai, Mu, a atmosfera do planeta queima. Eu lembro que destrói tudo, mas uma pequena parte consegue sobreviver se escondendo e se trancando em uma das naves que caíram no planeta. A questão é que descobrem que, na verdade os humanos descobrem, né, que existem esses bichinhos conversores. E esses bichinhos são extremamente úteis porque eles conseguem multiplicar qualquer coisa. Imagina se multiplicar dinheiro ou coisas valiosas. É onde a dupla de agentes policiais da Terra, o Valerian e a Laurine, são chamados para trabalhar numa missão para resgatar algo que sobrou de Mu. E a reviravolta se dá quando descobre sobre o genocídio dos Pearl, que até então era uma história apagada, os reais interesses políticos por trás e que, no fim, os Pearl são uma sociedade pacífica. Eu recomendo demais o filme e digo mais, um tempo atrás me recomendaram os quadrinhos, isso mesmo, também tem HQs. Eu ainda não comprei, mas fica de curiosidade aí pra você. Em quarto lugar, Tatooine, Star Wars. Vamos lá, eu não sou muito fã de Star Wars, então particularmente eu não vejo muita graça em Tatooine, nem nada de especial nesse planeta, mas eu sei que tem muita nostalgia envolvida aí com quem gosta de Star Wars. Fiquem à vontade pra me vaiar, fãs de Star Wars, mas Tatooine só tá aqui em quarto lugar justamente porque a astronomia fictícia desse planeta, vamos dizer assim, é muito interessante. Tatooine orbita um sistema binário, ou seja, com 2 sóis, e à noite o céu tem destaque de 3 luas, sendo elas Shenine, Gonzhazen... Eu não entendi o que ele falou. E Germessa, eu acho que é assim que se fala. É um planeta desértico e localiza-se na orla exterior, ou seja, numa região da galáxia ali de Star Wars. E por ser um lugar desértico, seus habitantes conseguem retirar água da atmosfera, drenando, fazendo fazendas de umidade. Onde entra aí o herói da história e sua origem, já que o seu pai, Anakin, também veio do mesmo planeta. Para quem viu a série do Obi-Wan Kenobi e se decepcionou, viu que o Jedi também ficou por ali durante um tempo, né? Agora, eu vou dar destaque do porquê eu acho interessante Tatooine, é que quando o primeiro filme saiu lá nos anos 70, meio que não se tinha certeza que seria possível um exoplaneta orbitar 2 sóis, o que os astrônomos chamam de planeta circumbinário. Kepler 16b é um exemplo de exoplaneta real que está aqui na nossa galáxia e que orbita 2 estrelas. Inclusive a NASA descreve esse planeta como o primeiro planeta do tipo Tatooine encontrado em nossa galáxia. Mas calma lá, infelizmente esse Kepler não é um planeta terrestre e sim um gigante gasoso tal como Saturno, mas que pode ser parcialmente composto de rochas. Outra coisa, porém, é que o Kepler 16b não está no que a gente chama de zona habitável, onde a água, em seu estado líquido, poderia existir. E ambiente esse que seria propício para se tornar um lugar habitável, o que não é esse o caso. Inclusive, ambas essas estrelas, no caso que o Kepler 16b orbita, são mais frias que o nosso Sol. Os cientistas acreditam que sistemas binários podem até às vezes não possuir planetas terrestres ou habitáveis, mas podem haver luas com condições perfeitas para abrigar vida. Segundo Bill Boruch, já aposentado, mas um dos principais investigadores de exoplanetas da NASA, ele já disse que encontrar novos planetas amplia as perspectivas de vida aqui dentro da nossa galáxia Via Láctea, e que cerca de metade de todas as estrelas pertence a sistemas binários, o que pode ser que em torno desses planetas tenham luas em zonas habitáveis. Então sim, Tatooine é interessante por suas descrições quase que proféticas e ganha aqui o 4º lugar. Estamos chegando perto do top 3, mas antes, vocês ficaram sabendo que vai ter agora no dia 2 de outubro um eclipse solar que vai ser possível observar sua forma parcial em algumas regiões do Brasil? Pois é. No dia 17 de setembro, ocorreu o eclipse lunar e, como é previsto, em sequência vem eclipse solar. Segundo o Observatório Nacional, isso ocorre devido à inclinação da órbita da Lua em relação à Terra. Para um eclipse solar anular ocorrer, como é o caso desse aqui, ou até mesmo um total, a Lua precisa se alinhar entre a Terra e o Sol, fazendo com que a luz solar seja bloqueada totalmente ou parcialmente em partes da sua superfície da Terra. O local onde tem a sombra mais escura, ou seja, que tem maior bloqueio da luz solar, é chamada de umbra, e quando em torno da umbra tem uma sombra mais clara, é chamado de penumbra, já que a luz solar não é totalmente bloqueada, o que resulta num eclipse parcial. E antes que você ou algum conhecido caia em chamadas sensacionalistas, o eclipse anular do Sol
mais conhecido como Anel de Fogo, só vai ser possível ver, né, ser visível ali pelo Chile e Argentina. Mas a sua forma parcial, ou seja, quando a gente consegue ver a Lua cobrindo só um pedaço do Sol, vai ser visível em sua maior parte no sul do Brasil e algumas pontinhas, vamos dizer assim, tipo um tiquinho mesmo, de cobertura em outros locais como a Bahia, Goiás e Mato Grosso. O pessoal que mora no Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo vai conseguir ver melhor essa parcialidade, mas claro que quanto mais ao sul, mais sortudo vai ser para visualizar esse fenômeno. Então, a galera de Santa Catarina, Paraná e principalmente Rio Grande do Sul vão conseguir ver bem mais essa parcialidade, principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul vai estar cobrindo ali um pouco perto de 50% do sol. Legal, né? E como sempre ocorre, eu vou trazer dicas aqui de como observar esse eclipse solar parcial sem prejudicar sua visão. Afinal, não é só porque alguém foi desleixado e espertão uma vez que você vai querer ir para o mesmo caminho, não é mesmo? Então não olhe para o sol diretamente, olho nu em hipótese alguma. Até porque, se você usar a lógica, caso você saia na rua ou seu quintal e fique exposto por muito tempo sem passar protetor solar, com o tempo isso vai acabar com a sua pele, vai deixar vermelha, vai queimar e pode até originar em um câncer de pele principalmente. E se você já tentou colocar uma lupa para queimar uma formiga, brincadeira velha e que sempre me recusei por ter aflição de formiga, sabe muito bem que é possível queimar até papel com a luz do sol. Então por que raio você vai olhar diretamente para uma bola de fogo que está queimando e te deixando até vermelho, em dias extremamente ensolarados? Ou pior, usar binóculo para fazer isso. Se você olhar diretamente para uma lâmpada por muito tempo, vai prejudicar a visão. Agora você imagina queimar a retina para olhar para o sol que nem vai estar totalmente bloqueado. Então, segue minhas dicas. Quando se trata de um eclipse solar parcial, é mais perigoso ainda, porque é só uma pontinha muito pequena do sol que vai estar meio que encobrindo o sol, né? O que significa que não vai vir à noite, não vai escurecer nem nada do tipo. Sendo assim, se você tiver curiosidade para querer olhar rapidamente achando que vai encontrar alguma coisa, você não vai. Só vai encontrar muita luz solar diretamente nos seus olhos. E se você tem locais em que a parcialidade está boa, eu vou deixar links para você conferir isso, eu recomendo utilizar um vidro de soldador, número 14, para observar a lua cobrindo esse pedacinho do sol. E não, filme antigo, panorâmica de raio-x, ou sabe-se lá mais o que usavam antigamente, prejudica as vistas do mesmo jeito. Então descarta essa ideia. Apontar seu celular, a câmera para a luz do sol também não é recomendável. Agora, uma forma que eu acho muito mais divertida e eficaz para observar o fenômeno ocorrendo em tempo real, diante ali dos seus olhos, mas sem olhar diretamente, é a técnica de Pinhole. Se você acompanha Missões do Planeta, sabe que sempre que tem eclipse solar parcial, a gente faz essa atividade de conscientização e divulgação científica para que as pessoas pratiquem, observem com proteção e ainda por cima se divertem. Bom, Pinhole é uma técnica muito antiga que surgiu lá nos tempos de estudos da luz e câmera escura. Consiste em deixar a luz passar por um pequeno orifício e enxergar a sombra projetada por ela. É estranho explicar por áudio, mas para você se preparar para o dia 2 de outubro, separa aí uma espumadeira de cozinha, aquelas que dá para fritar as coisas, sabe? Ou um escorredor de macarrão, ou uma folha de papel com buraquinho, ou vários. Você escolhe. E a partir disso, quando tiver ali entre as 5 da tarde, que vai ser mais ou menos o ponto próximo máximo do eclipse solar parcial e também perto do pôr do sol, você vai ter que esticar o seu braço em direção ao chão e posicionar um desses 3 instrumentos altamente científicos para receber a luz solar. E você vai ter que ficar de costas para o sol. Você vai ver no chão, na parede ou até mesmo nas costas de uma pessoa com uma camisa branca o eclipse solar parcial ocorrendo em tempo real. Sério, é bem fácil. Você só precisa pegar alguma coisa com vários furinhos. No momento do eclipse você fica contra o sol, mas não tapando totalmente a luz. Pega o seu braço, estica, deixa a luz solar passar por esses buraquinhos e vê sendo reproduzido no chão ou numa parede ou nas costas de um amigo seu aí esse eclipse ocorrendo. Você vai ver a lua tapando aos pouquinhos, bloqueando aos pouquinhos a luz do sol. Óbvio que você não vai ver o bloqueio completo, porque como a gente já falou aqui, é parcial, ou seja, você vai ver um pedacinho sendo bloqueado. É capaz de formar como se fosse... Seria tipo uma meia-lua, se fosse 50% dele bloqueado, mas provavelmente como vai ser um pedacinho, você vai ver como se fosse um disco cortadinho, sabe? Inclusive, é muito legal quando isso acontece porque você pode ver em árvores isso acontecendo. Isso acontece porque as folhas das árvores e os galhos, eles fazem meio que como se fossem várias jogo da velha, ou hashtag, como a gente gosta de falar. Então, querendo ou não, formam buraquinhos. E aí a luz passa por ali e você consegue ver essas árvores reproduzindo essa técnica de Pinhole também. Então, enquanto a lua está cobrindo o sol, você não precisa olhar diretamente para o sol. Por quê? Porque você consegue ver essa reprodução numa sombra. Então é muito legal também. Eu vou deixar na descrição links de resultados das atividades da Missões ao Planeta de anos anteriores
com o pessoal que utilizou essa prática e conseguiu observar de forma segura e divertida, registrando um fenômeno astronômico e praticando ciência. E lembre-se que em nossas redes sociais, sendo elas Blue Sky e Instagram, a gente vai criar alguns conteúdos para ajudar nessas observações, belezinha? Então bora voltar para o nosso top 10 que o recado tá dado. Em terceiro lugar, Gallifrey, de Doctor Who. Eu sei que é o segundo planeta da mesma série que eu trago aqui, mas eu vou te contar que Gallifrey é quase tanto protagonista de Doctor Who quanto o próprio Doctor. Isso porque eles citam esse planeta o tempo todo. Descreve as guerras e o quão belo era antes das tretas que ruíram aquele lugar. Pra quem não tá familiarizado, o Doctor é tipo um Time Lord, ou melhor, eu não sei como tá o termo agora porque eu não terminei as novas temporadas, já que a gente já pode chamar de Time Lady também. De todo modo, os Senhores e Senhoras do Tempo é uma espécie nativa de Gallifrey, que tem esse poder, vamos dizer assim, de viajar no tempo. E aparentemente, depois da última grande guerra do tempo entre os Time Lords e Daleks, Gallifrey foi destruída, deixando como sobrevivente apenas 2 Time Lords, sendo eles o querido Doctor e o Master. E um pouquinho de Daleks por aí. Só que depois foi se descobrir que o planeta estava congelado no universo Bolso e sobreviveu à guerra. Esse planeta se localiza na constelação de Casterborous, lugar de 7 sistemas, mas para meio que proteção, foi realocado no fim do universo, meio que errando um sistema solar ou outro para poder chegar lá. As veias abertas Douglasadas gritando aqui. Gallifrey tem 2 luas enormes, além de um sistema de anéis. Uma das suas luas é possível visualizar de dia e é um planeta muito, mas muito mesmo maior que a Terra. E não me pergunte o quanto é maior que a Terra. Com a aparência meio vulcânica, mas com florestas verdes e cobertas de neve, ao mesmo tempo que parece ser quente com desertos vermelhos, Gallifrey sempre foi citada com pesar, saudade e admiração pelo Doctor, em torno de toda a série. E justamente por isso, juntar os pedacinhos de todas essas citações meio que para você montar uma história sobre o planeta e o que seria esse planeta, mesmo até com algumas cenas aqui e ali aparecendo nesses episódios, é bem difícil. Mas pela sua importância tanto na plot quanto cultural no universo de Doctor Who, Gallifrey ganha aqui o terceiro lugar. Em segundo lugar, Aldhani, Endor. Bom, Endor é outra série que eu amo de paixão e é uma série do universo de Star Wars que você que não é fã pode ir assistir tranquilamente porque não vai exigir que você tenha conhecimento sobre a lore ou que tenha no currículo formação da ordem correta ou a recomendada para ver toda a franquia de filmes. Por mais que esteja dentro de uma cronologia, que essa história se passa antes do filme Rogue One, eu acho que vale muito a pena assistir Endor. A história acompanha Cassian Andor, um ladrão que acaba matando 2 guardas durante a procura da sua irmã, no qual se separou quando eles eram crianças. Ele se torna um fugitivo e acaba aceitando roubar muita grana do Império, e o Império é o governo ditador e fascista que rege a galáxia, você só precisa saber disso. Então ele se alia ali junto de rebeldes, mas na verdade não pela causa rebelde, e sim para poder conseguir uma graninha, e essa grana, né, é para investir na revolução e os seus métodos de guerrilha. Bom, Andor é maravilhoso, é sci-fi, é político, foge da bobajada de jornada de herói que ninguém mais aguenta. Num desses planetas, na verdade, tem vários planetas que passam pela série, né? Logo na primeira temporada, e inclusive a primeira temporada tá disponível no streaming lá do Rato Capitalista, e com a segunda e a última temporada confirmada, que já foi produzida e que eu acho que vai ser ano que vem. Mas num desses planetas tem Kenari, que é planeta de origem do Cassian. Esse planeta era muito rico em florestas, até virar local de operação maciça de exploração de minério por parte do Império. Outro planeta que é um dos cenários que acompanham toda a série é Ferrix, local com produção de peças para naves, eu acho. E ele tem muita sucata, muita tecnologia antiga e que tem vários ferros velhos ali. Ferrix é onde Cassian foi transportado quando era pequeno para ser salvo e acabou se separando da sua irmã. E é por lá que os seus pais adotivos criaram ele e mesmo passando muitos anos, ele nunca desistiu de encontrar ela. Já Aldhani, que ganhou aqui o segundo lugar, é um dos melhores episódios da primeira temporada. E é o local onde ocorre o roubo. É um planeta terrestre com várias colinas, morros, lagos, montanhas e rios. Eu não sei se a produção escolheu algum lugar da América Latina pra gravar, porque o cenário lembra meio que, sei lá, meio que a Cordilheira dos Andes, sabe? Até o figurino remete muito ao estilo de roupa chilena. É um ponto muito forte de Endor, é que tem muita coisa que eles fizeram ao ar livre, eles reconstruíram, fizeram cenários de verdade, fizeram locais, cenas ao ar livre
livro, ou seja, eles não ficaram usando CGI ou aquele fundo verde o tempo todo. Então eu acho que devem ter gravado alguma coisa ali no Uruguai, na Bolívia, na Argentina, mesmo porque o Diego Luna, ele é mexicano, ele se orgulha demais de ser latino e eu acho que tem alguma coisa envolvida assim, mas é tudo muito lindo, o lugar é muito bacana e assim, a gente acaba aceitando muito, mesmo que seja muito similar, que é um planeta fictício. Só que o mais legal desse planeta, além do planejamento do roubo, é que a cada 3 anos, Aldoni passa por um cinturão de inúmeros cristais que, ao encostar na atmosfera, cria um efeito de chuva de meteoros com aurora boreal. É incrível, sério, é lindo de ver e tem uma importância cultural e religiosa pelos nativos, né, mesmo que fictícios, muito grande. Enquanto pro Império, que cometeu o genocídio desse povo, eles desrespeitam completamente essa tradição deles de se juntar para ver o fenômeno. Fenômeno esse que se torna a distração perfeita para o roubo. Então é por isso que Aldoni está aqui em segundo lugar. Em primeiro lugar, Magrateia, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Uhul! Enfim, chegamos em primeiro lugar e claro que nessa lista não poderia faltar algum planeta da série dos livros O Guia Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, né? Magrateia é um planeta em forma de indústria especializada em construir planetas de luxo feitos sob medida. Eles aceitavam encomendas dos mais ricos do universo para criar qualquer tipo de planeta, onde engenheiros hiperespaciais puxavam matéria de buracos brancos para essas construções. Então, se você quisesse um planeta feito de, sei lá, ouro, toma. Ou de vidro ou de gelatina, tanto faz. Esse é mais um planeta que está orbitando 2 estrelas, porque aparentemente a ficção científica ama esse conceito. E é o mais rico de todos. Foram eles que criaram um computador quântico do tamanho de um planeta, a Terra, para poder calcular e determinar uma resposta que hoje todo mundo sabe qual é. Eu tenho certeza que você sabe qual que é essa resposta. A resposta para a vida, o universo e tudo mais. Os clientes para tal empreendimento eram 2 seres super, mega, hiper inteligentes em forma de ratos. Se você ainda não leu os livros, pelo menos o primeiro, eu vou evitar falar, mas eu acho que eu já entreguei alguns spoilers. Mas seria impossível não trazer para esse top uma Magrateia em primeiro lugar, porque tem toda a filosofia, o sarcasmo, a ficção que extrapola tudo que parece seguir uma lógica que é colocada em O Guia do Mochileiro das Galáxias, que saíram da mente brilhante e genial do Douglas Adams. Então é merecidíssimo o primeiro lugar. Agora, breves menções honrosas, hein? Eu vou citar aqui alguns lugares que ficaram de fora e eu queria ter trazido para esse Topperson. Seria Midnight, que se eu não me engano era um planeta próximo de uma estrela mortal lá de Doctor Who e que me lembrou um exoplaneta real. Dagobah de Star Wars. Tem Pandora, que se não me engano é uma lua em Alpha Centauri lá dos filmes de Avatar. Tem Vulcano, que é a terra natal do Spock em Star Trek. E aí, quais planetas ficaram de fora e qual é o seu top 10? A Missões do Planeta está na segunda fase da premiação Melhores Podcasts do Brasil. Muito obrigada por votar e lembrando novamente que as votações ainda estão rolando e você pode votar todos os dias. Eu criei um link de lembrete para calendário do Google, então caso você queira receber todos os dias no seu e-mail o lembrete com o link para votação, só você sair na descrição desse episódio o link. Eu agradeço eternamente pelo seu voto. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vir até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.